O ar da manhã em São Paulo parecia carregar um peso incomum naquele dia. As buzinas distantes formavam uma trilha sonora monótona para a rotina que se iniciava, uma rotina que, para muitos, era sinônimo de controle e previsibilidade. No entanto, por trás da fachada de normalidade, uma batalha silenciosa se desenrolava. Uma luta contra a ilusão de que tudo estava sob domínio. Era a história de um homem, um pai de família dedicado, um profissional exemplar, que de repente se viu confrontado com a fragilidade da existência. Um lembrete cruel de que, por mais que planejássemos, a vida frequentemente nos reserva surpresas que desafiam qualquer tentativa de manipulação. Ele sentia a pressão constante de ser o pilar, o provedor, o que sempre tinha as respostas. Mas uma inquietação sutil, um pressentimento, começava a corroer essa armadura de autoconfiança. As pequenas preocupações do dia a dia, antes facilmente contornáveis, pareciam ganhar proporções assustadoras, e a necessidade de ter tudo sob controle se tornava um fardo insuportável. Essa sensação, essa necessidade de dominar cada aspecto da vida, é algo com que muitos homens se identificam, não é mesmo? A pressão para sermos fortes, para não demonstrarmos fraqueza, para resolvermos tudo. Mas e se essa busca incessante pelo controle for, na verdade, a raiz de nossa própria angústia? Se você acredita que a verdadeira força reside em aceitar o que não podemos mudar e em focar nossa energia no que realmente importa, deixe um "Amém, eu creio" nos comentários. E nos diga de onde você está assistindo a este vídeo hoje. Compartilhe essa reflexão conosco. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais histórias que nos fazem pensar e crescer juntos. Ele observava seu filho, um garoto vibrante e cheio de energia, e sentia uma responsabilidade imensa em protegê-lo de todos os males do mundo. Cada passo do filho era cuidadosamente monitorado. Cada risco potencial era antecipado e neutralizado antes mesmo de se materializar. Era um instinto natural de pai, mas que com o tempo se transformara em uma obsessão velada. A cidade, com seus desafios e imprevistos, parecia um campo minado a ser desativado, e ele se via como o único capaz de traçar o mapa seguro. Essa mentalidade, no entanto, o impedia de desfrutar plenamente os momentos, de permitir que a vida fluísse com a naturalidade que ela tanto oferece. A preocupação constante roubava a alegria das pequenas conquistas, transformando a paternidade em um exercício de vigilância incessante. Era como tentar segurar a água nas mãos. Quanto mais se apertava, mais escapava. Essa busca por um controle absoluto, essa tentativa de blindar a si mesmo e aos seus entes queridos das intempéries da vida, é um padrão que muitos de nós, homens, seguimos. Somos ensinados a sermos os provedores, os protetores, aqueles que têm todas as respostas. Mas e se a verdadeira sabedoria estiver em reconhecer nossos limites e em aprender a navegar pelas incertezas com serenidade? Essa história, que está prestes a se desdobrar, nos mostrará que às vezes os gestos mais simples e desinteressados podem revelar verdades profundas sobre nós mesmos e sobre a vida. Fique conosco até o final, pois o que aconteceu a seguir é algo que vai te surpreender e te fazer refletir sobre a importância de cuidar de si mesmo, mesmo quando o foco está em ajudar o outro. A história que vamos contar começa em uma cidade vizinha, onde a vida seguia seu curso com uma normalidade enganosa. Um amigo próximo, alguém com quem ele compartilhava anos de cumplicidade e confidências, encontrava-se em uma situação delicada. Uma doença inesperada o havia acometido, e a urgência de uma transfusão de sangue se tornou um grito de socorro. Sem hesitar, com a rapidez que a lealdade dita, ele se dispôs a ser o doador.
A imagem do amigo debilitado em uma cama de hospital era um motivador poderoso, e a ideia de poder fazer a diferença, de oferecer um alívio concreto, era um bálsamo para sua própria inquietação. Era um ato de pura solidariedade, um reflexo do tipo de homem que ele aspirava a ser, aquele que estende a mão sem questionamentos. Essa disposição para ajudar o próximo, esse impulso de estender a mão quando alguém precisa, é uma das qualidades mais nobres que um ser humano pode possuir. Mas e se a ajuda que oferecemos ao outro acabar sendo a chave para descobrirmos algo crucial sobre nós mesmos? O que acontece quando o ato de doar se torna um espelho para a nossa própria condição? Essa é a pergunta que paira no ar, um mistério que se revela aos poucos. A história que estamos prestes a explorar nos leva a um hospital, um lugar onde a vida e a morte se cruzam constantemente, e onde um gesto de amizade pode se transformar em um divisor de águas. O processo de doação de sangue é, em si, um ato de generosidade que salva vidas. Cada bolsa de sangue coletada é uma esperança renovada para alguém em necessidade. No entanto, o que poucos sabem é que durante esse processo, exames rigorosos são realizados para garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor. Esses exames são como um raio-x da saúde interna, capazes de detectar alterações sutis que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia agitado. E foi em um desses exames, em um hospital na pacata cidade de Curitiba, que o inesperado começou a se manifestar, não como um raio de sol, mas como uma sombra sutil, um alerta silencioso que mudaria o curso da vida de quem estava ali para oferecer ajuda. A equipe médica, acostumada a lidar com uma vasta gama de situações, notou uma anomalia nos resultados. Não era algo gritante, mas era o suficiente para despertar a atenção de profissionais experientes. Um detalhe fora do padrão, um sinal que, embora discreto, indicava a necessidade de uma investigação mais aprofundada. Aquele procedimento rotineiro, destinado a garantir a segurança de uma transfusão, acabaria por se tornar o gatilho para uma descoberta que abalaria os alicerces da vida de uma pessoa. A ironia cruel era que o sangue doado, símbolo de saúde e vitalidade, acabaria por revelar uma fragilidade oculta. Essa descoberta, que se desenrolava em meio à esperança de recuperação de um amigo, trazia consigo um suspense que prendia a atenção de todos os envolvidos. A notícia chegou de forma discreta, um sussurro no corredor do hospital, uma conversa reservada entre o médico e a doadora. Aquele gesto altruísta, motivado pelo desejo de amparar um amigo em seu momento mais vulnerável, estava prestes a revelar uma verdade que ela desconhecia completamente. Ela, que se via como a fonte de ajuda, a provedora de esperança, estava prestes a descobrir que a necessidade de socorro era, na verdade, dela mesma. A ironia era palpável, uma reviravolta que desafiava a lógica e o senso comum. O sangue que ela ofereceu, carregado de boa vontade e compaixão, era também o portador de uma mensagem silenciosa, um alerta que vinha de dentro de seu próprio corpo, um corpo que ela acreditava estar forte e invulnerável. A médica, com um semblante sério, mas com um tom de voz gentil, conduziu-a a uma sala mais reservada. As palavras que se seguiram foram um choque, um impacto que ressoou em cada célula de seu ser. "Você está doente", disse a médica, e o mundo pareceu parar por um instante. A doença em questão, uma condição que se manifestava de forma sorrateira, sem sintomas evidentes, era um inimigo invisível. Ela não sentia dor, não apresentava sinais de alerta, e a única indicação de sua presença era justamente nos exames realizados para a doação. Era como se uma sombra tivesse se instalado em seu corpo sem que ela percebesse,
crescendo silenciosamente, aguardando o momento certo para se manifestar. A descoberta foi devastadora. Um lembrete pungente da fragilidade da saúde e da importância de uma vigilância constante. Essa descoberta, feita de forma tão inesperada, nos força a refletir sobre a importância da prevenção e do autocuidado. Muitas vezes, focamos em ajudar os outros, em resolver os problemas alheios, e nos esquecemos de que, para sermos um bom suporte, precisamos, antes de tudo, estar bem. A condição descoberta, um mal silencioso que se manifestava de forma insidiosa, é um alerta para todos nós. Quantas vezes ignoramos pequenos sinais em nosso corpo, atribuindo-os ao cansaço, ao estresse, à correria do dia a dia? Essa história nos mostra que a vida pode mudar em um instante e que a detecção precoce é, muitas vezes, a chave para a cura e para a esperança. O amigo, que já começava a se recuperar, recebeu a notícia com um misto de incredulidade e profundo pesar. Aquele que ele via como um herói, um anjo da guarda, em seu momento de maior fraqueza, também estava lutando contra uma batalha interna. A ironia da situação era avassaladora. O ato de generosidade que o salvou estava, de certa forma, revelando a necessidade de salvação da própria salvadora. A equipe médica, testemunha desse entrelaçamento de destinos, sentiu um arrepio na espinha. Eram histórias assim, que os lembravam da complexidade da vida, da teia intrincada de eventos que ligam as pessoas, muitas vezes de maneiras que nem sequer imaginamos. A notícia se espalhou pelos corredores do hospital, tornando-se um conto de advertência e inspiração. Um lembrete poderoso de como um simples gesto pode desencadear uma cadeia de eventos inesperados e, por vezes, milagrosos. Essa coincidência, esse entrelaçamento de eventos, nos leva a questionar o papel do destino em nossas vidas. Seria apenas uma coincidência que o sangue doado para salvar uma vida revelasse a necessidade de salvação da outra? Ou haveria algo mais profundo em jogo, uma força invisível orquestrando os acontecimentos? A história nos convida a contemplar a interconexão das nossas existências e a maneira como os nossos atos de bondade podem ecoar de formas surpreendentes. A descoberta da doença foi um choque, mas também foi um chamado à ação, um convite para que a doadora, assim como seu amigo, iniciasse sua própria jornada de cura e superação. A jornada que se iniciava para a doadora era diferente daquela que ela imaginava. Não era mais sobre oferecer suporte externo, mas sobre encontrar a força interior para enfrentar um desafio pessoal. A doença, antes silenciosa e invisível, agora exigia atenção, cuidado e uma profunda reavaliação de suas prioridades. Ela precisava aprender a lidar com a vulnerabilidade, a aceitar que, mesmo sendo forte, também era humana e suscetível às adversidades. Essa nova realidade a forçaria a confrontar suas próprias inseguranças e a buscar um novo equilíbrio entre cuidar dos outros e, crucialmente, cuidar de si mesma. A descoberta, embora dolorosa, era um presente inesperado, uma oportunidade de autoconhecimento e transformação. Essa nova perspectiva trouxe consigo um aprendizado valioso. Ela percebeu que, ao tentar controlar tudo, acabava negligenciando sua própria saúde, tanto física quanto emocional. A busca incessante por perfeição e segurança para os outros a impedia de enxergar os sinais que seu próprio corpo enviava. A doença, então, tornou-se um catalisador para uma mudança de paradigma. Era hora de aplicar os mesmos princípios de resiliência, força e aceitação que ela tanto admirava em outras pessoas, mas agora para si mesma. A jornada de cura não seria apenas física, mas também uma profunda exploração de sua própria força e capacidade de superação.
O amigo, agora em recuperação e ciente da jornada paralela de sua amiga, sentiu uma gratidão imensa que transcendia as palavras. Aquele gesto de doação de sangue, que inicialmente era um ato de salvação para ele, acabou se tornando um chamado de alerta para ela. Era uma dádiva inesperada, uma reviravolta que, embora assustadora, abria um novo caminho de esperança para ambos. Ele compreendeu que a força não residia em ser invulnerável, mas em ter a coragem de enfrentar as adversidades, sejam elas quais forem. A história deles, que começou com um ato de solidariedade, se transformou em um testemunho da resiliência humana e da capacidade de encontrar luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa história, que se desenrolou em meio à cidade de Porto Alegre, nos ensina que a vida é um ciclo constante de dar e receber, de cuidar e ser cuidado. A jornada de cura da doadora, assim como a recuperação do amigo, nos lembra que a força mais poderosa reside na aceitação, na resiliência e na capacidade de nos adaptarmos às mudanças. O que parecia ser um contratempo se tornou uma oportunidade de aprendizado profundo, um lembrete de que, em nossa busca por ajudar os outros, nunca devemos nos esquecer de cuidar de nós mesmos. Essa é uma lição que vale a pena carregar em nossos corações. A história não termina aqui. Ela é um convite para que olhemos para dentro de nós mesmos, para que prestemos atenção aos sinais que nosso corpo e nossa mente nos enviam. A prevenção, o autocuidado e a busca por um equilíbrio saudável são pilares fundamentais para uma vida plena e significativa. A doença, quando detectada precocemente, pode ser um obstáculo superável, e a jornada de cura, embora desafiadora, pode nos revelar uma força interior que nem sequer sabíamos possuir. E você, o que aprendeu com essa história? Como você lida com a necessidade de cuidar de si mesmo enquanto se dedica a ajudar os outros? Compartilhe suas reflexões conosco nos comentários. E prepare-se para o nosso próximo vídeo, onde exploraremos mais a fundo como a mentalidade e a força interior podem ser aliadas poderosas em qualquer jornada de saúde e bem-estar. Não perca! A descoberta da doença, um intruso silencioso que se manifestou através de um ato de generosidade, impôs uma nova realidade. Agora, a energia que antes era direcionada para antecipar e controlar os imprevistos externos precisava ser redirecionada para um território interno, um campo de batalha contra a própria fragilidade. O homem, acostumado a ser o porto seguro, o que oferecia soluções e estabilidade, viu-se na posição de precisar buscar suporte, de reconhecer que a força nem sempre reside na autonomia absoluta, mas na sabedoria de se permitir ser cuidado e de aprender com as próprias limitações. Essa transição de provedor para receptor de cuidado exigia uma redefinição profunda de sua identidade, um desapego da armadura de invencibilidade que ele e muitos homens insistem em vestir. Ademais, essa nova fase o forçou a confrontar a efemeridade da saúde com uma clareza brutal. A percepção de que o corpo, por mais forte que pareça, pode ser palco de batalhas invisíveis, instigou uma mudança de perspectiva. Em vez de focar em evitar o incontrolável, a nova diretriz passou a ser a de fortalecer o que estava sob seu domínio, a sua própria resiliência mental e emocional. A prática da atenção plena, antes vista como um luxo dispensável, tornou-se uma ferramenta essencial. Aprender a estar presente no momento, a observar os pensamentos e sensações sem julgamento, permitiu que ele começasse a desmantelar a ansiedade intrínseca à necessidade de controle, abrindo espaço para uma aceitação mais profunda da condição humana. Por outro lado, a situação do amigo, que agora se recuperava gradualmente, servia como um contraponto constante.
Enquanto um lutava para reconquistar a saúde física perdida, o outro enfrentava a necessidade de reconstruir sua própria base de bem-estar, partindo de uma descoberta inesperada. Essa dualidade na jornada de ambos reforçava a ideia de que a vida é um fluxo contínuo de desafios e aprendizados, e que a empatia e o apoio mútuo se tornam ainda mais cruciais quando os caminhos se cruzam de maneiras tão singulares. A gratidão do amigo não era apenas pela transfusão, mas pela revelação que, de forma irônica, impulsionou sua amiga a iniciar sua própria jornada de autocuidado e fortalecimento interior. Consequentemente, o homem começou a perceber que a verdadeira fortaleza não reside na ausência de medo ou vulnerabilidade, mas na capacidade de enfrentá-los com coragem e serenidade. A doença, em vez de ser vista apenas como um fardo, passou a ser interpretada como um professor implacável. Ela o ensinou a valorizar os pequenos prazeres, a cultivar a gratidão pelas funções corporais que antes ele tomava como garantidas e a reconhecer a importância de cada respiração. Essa nova apreciação pela vida, despojada da necessidade de controle, abriu caminho para uma paz interior mais genuína, uma serenidade que não dependia de circunstâncias externas favoráveis. Em contrapartida, a necessidade de compartilhar essa experiência, de transformar a dor em aprendizado, começou a se manifestar. A ideia de que sua própria luta poderia servir de inspiração para outros homens, que também poderiam estar mascarando suas vulnerabilidades sob uma fachada de força, ganhou contornos mais nítidos. A história, antes pessoal e isolada, começou a se expandir, a buscar um propósito maior. Era o início de uma jornada de autoconsciência e, potencialmente, de uma missão de compartilhar os ensinamentos da resiliência, da aceitação e da importância inegociável do autocuidado, mesmo nas situações mais inesperadas. A descoberta da doença, um intruso silencioso que se manifestou através de um ato de generosidade, impôs uma nova realidade. Agora, a energia que antes era direcionada para antecipar e controlar os imprevistos externos, precisava ser redirecionada para um território interno, um campo de batalha contra a própria fragilidade. O homem, acostumado a ser o porto seguro, o que oferecia soluções e estabilidade, viu-se na posição de precisar buscar suporte, de reconhecer que a força nem sempre reside na autonomia absoluta, mas na sabedoria de se permitir ser cuidado e de aprender com as próprias limitações. Essa transição de provedor para receptor de cuidado exigia uma redefinição profunda de sua identidade, um desapego da armadura de invencibilidade que ele e muitos homens insistem em vestir. Ademais, essa nova fase o forçou a confrontar a efemeridade da saúde com uma clareza brutal. A percepção de que o corpo, por mais forte que pareça, pode ser palco de batalhas invisíveis, instigou uma mudança de perspectiva. Em vez de focar em evitar o incontrolável, a nova diretriz passou a ser a de fortalecer o que estava sob seu domínio, a sua própria resiliência mental e emocional. A prática da atenção plena, antes vista como um luxo dispensável, tornou-se uma ferramenta essencial. Aprender a estar presente no momento, a observar os pensamentos e sensações sem julgamento, permitiu que ele começasse a desmantelar a ansiedade intrínseca à necessidade de controle, abrindo espaço para uma aceitação mais profunda da condição humana. Por outro lado, a situação do amigo, que agora se recuperava gradualmente, servia como um contraponto constante. Enquanto um lutava para reconquistar a saúde física perdida, o outro enfrentava a necessidade de reconstruir sua própria base de bem-estar, partindo de uma descoberta inesperada.
Essa dualidade na jornada de ambos reforçava a ideia de que a vida é um fluxo contínuo de desafios e aprendizados, e que a empatia e o apoio mútuo se tornam ainda mais cruciais quando os caminhos se cruzam de maneiras tão singulares. A gratidão do amigo não era apenas pela transfusão, mas pela revelação que, de forma irônica, impulsionou sua amiga a iniciar sua própria jornada de autocuidado e fortalecimento interior. Consequentemente, o homem começou a perceber que a verdadeira fortaleza não reside na ausência de medo ou vulnerabilidade, mas na capacidade de enfrentá-los com coragem e serenidade. A doença, em vez de ser vista apenas como um fardo, passou a ser interpretada como um professor implacável. Ela o ensinou a valorizar os pequenos prazeres, a cultivar a gratidão pelas funções corporais que antes ele tomava como garantidas e a reconhecer a importância de cada respiração. Essa nova apreciação pela vida, despojada da necessidade de controle, abriu caminho para uma paz interior mais genuína, uma serenidade que não dependia de circunstâncias externas favoráveis. Nesse ínterim, a narrativa do homem se aprofunda ao abraçar a impermanência como um fato, não como uma ameaça. Ele passou a encarar a própria saúde como um bem precioso, mas transitório, algo a ser cultivado com diligência, mas sem apego excessivo. Essa mudança de mentalidade permitiu que ele se liberasse da constante vigilância, da necessidade de prever e neutralizar cada possível complicação. Em vez de se afogar em preocupações sobre o futuro incerto, ele direcionou sua energia para o presente, para as ações que podia empreender hoje para nutrir seu corpo e mente. A aceitação da incerteza não significava passividade, mas sim uma reorientação estratégica, focando a força na adaptação e na resiliência. À luz dessas reflexões, o caminho que se delineia para a conclusão ganha contornos mais claros, sugerindo que a verdadeira maestria sobre a vida não reside em prever ou ditar seu curso, mas em cultivar um espírito adaptável e uma mente serena. A força que emana de dentro, nutrida pela autoconsciência e pela gratidão, revela-se um alicerce mais sólido do que qualquer tentativa de manipulação externa. É como se, após uma tempestade, o olhar se voltasse não para as nuvens que passaram, mas para o horizonte renovado, percebendo a beleza na simplicidade do presente e a sabedoria nas lições que a própria vida nos oferece. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as adversidades, quando encaradas com uma nova perspectiva, podem se tornar catalisadores de um crescimento profundo. A fragilidade exposta não é um sinal de fraqueza, mas sim uma oportunidade de autodescoberta. Um convite para abraçar a totalidade do ser, com suas luzes e sombras. A força que buscávamos no controle externo, descobrimos, reside na capacidade de integrar e aceitar todas as facetas da nossa experiência humana, transformando o que parecia ser um fardo em um trampolim para uma existência mais plena e consciente. À medida que nos aproximamos do desfecho, a convergência dessas ideias aponta para uma compreensão mais elevada da existência. O ciclo de dar e receber, de cuidar e ser cuidado, ganha um novo significado quando despojado da necessidade de controle. A verdadeira generosidade, percebemos, nasce de um lugar de plenitude interior, onde a capacidade de oferecer suporte ao outro é alimentada por um profundo respeito e cuidado consigo mesmo. É um equilíbrio delicado, mas essencial, que nos permite florescer em meio às incertezas da vida, encontrando propósito e serenidade em cada passo. A jornada, iniciada sob o véu da necessidade de controle e da busca por uma fortaleza inabalável, culmina em uma compreensão mais profunda e serena da existência. O homem,
que partiu em busca de dominar as variáveis da vida, descobre que a verdadeira maestria reside não na anulação da incerteza, mas na arte de navegar por ela com equanimidade e autoconsciência. A doença, que surgiu como um desvio abrupto no caminho planejado, transformou-se paradoxalmente em um guia, revelando a fragilidade da armadura de invencibilidade e a força intrínseca que emana da aceitação e da vulnerabilidade compartilhada. A experiência com o amigo, cujas jornadas se entrelaçaram de forma tão surpreendente, reforça a interconexão das vidas e a importância vital do apoio mútuo, demonstrando que a resiliência individual é amplificada quando tecida com os fios da comunidade. O desfecho desta narrativa não é um ponto final, mas a abertura para um novo horizonte de vivência. A antiga obsessão pelo futuro, pela previsão e prevenção de todos os males, cede lugar a uma apreciação mais profunda do presente. A força que antes se buscava na autossuficiência rígida, agora é encontrada na flexibilidade, na capacidade de adaptação e na coragem de se permitir ser auxiliado. A saúde, antes vista como um estado a ser mantido a qualquer custo, é agora compreendida como um bem precioso e transitório, a ser cultivado com diligência e gratidão, sem apego excessivo. Essa transmutação de perspectivas é o verdadeiro elixir, a sabedoria conquistada através da experiência, que permite encarar a vida com mais leveza, autenticidade e paz interior. A lição mais profunda que emerge desta história é que a verdadeira força masculina não se manifesta na ausência de vulnerabilidade, mas na coragem de abraçá-la e transformá-la. A necessidade de controle, quando levada ao extremo, aprisiona. A aceitação da impermanência, por outro lado, liberta. Ao despir-se da armadura da invencibilidade, o homem descobre um poder mais sutil e duradouro, aquele que reside na conexão genuína consigo mesmo e com os outros, na capacidade de oferecer e receber apoio e na serenidade de aceitar aquilo que não pode mudar. É uma força que não se impõe, mas que irradia, influenciando positivamente aqueles ao seu redor, não através da dominação, mas da inspiração. Portanto, a prática real começa agora. Não se trata de uma fórmula mágica ou de um fim a ser alcançado, mas de um modo de ser a ser cultivado diariamente. A arte de viver plenamente reside em reconhecer que a vida é um fluxo constante de aprendizado, onde cada desafio, por mais doloroso que pareça, carrega consigo uma semente de sabedoria. A jornada de autodescoberta e fortalecimento interior é contínua, e a serenidade encontrada não é um estado permanente, mas uma escolha consciente a ser renovada a cada momento. Que a história deste homem nos inspire a olhar para dentro, a abraçar nossas vulnerabilidades e a cultivar a força que reside na aceitação, na gratidão e na conexão autêntica. A verdadeira vida se revela não no controle do destino, mas na arte de dançar com ele, com o coração aberto e a mente. Era uma manhã fria e cinzenta em Porto Alegre, daquelas que parecem carregar o peso do mundo nos ombros. O doutor Elias, um cirurgião renomado, com anos de experiência e mãos que já haviam desvendado os mistérios de inúmeros corpos, sentia um frio que nada tinha a ver com a temperatura externa. Seus passos ecoavam no corredor silencioso do hospital, cada um mais pesado que o anterior. Ele não estava ali para mais um procedimento rotineiro. Naquele dia, o paciente na maca não era um desconhecido, um caso complexo de livros didáticos. Era seu filho, Miguel, um garoto de 12 anos, cheio de vida, cujos olhos curiosos e sorriso travesso eram o sol do universo de Elias. Uma condição rara,
Um nó intrincado que precisava ser desfeito com urgência o colocou ali, diante do mais difícil desafio de sua carreira: operar o próprio filho. Uma tarefa que exigia não apenas a precisão de um mestre, mas a força de um pai que precisava manter a calma enquanto seu coração parecia querer saltar pela garganta. Você já se viu em uma situação em que a razão e a emoção travaram uma batalha interna, onde o profissionalismo precisou se sobrepor ao laço mais profundo? Se sim, compartilhe suas experiências nos comentários. E se você crê em Deus e que essa situação pode se transformar em um milagre, diga: Amém, eu creio, nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que nos ensinam a viver com mais força e esperança. De onde você está assistindo este vídeo hoje? Conte para nós. A verdade é que a medicina, em sua essência, é uma arte de desvendar o desconhecido, de confrontar o que se esconde sob a pele, muitas vezes em segredo. Miguel, com sua energia contagiante, vinha apresentando alguns sintomas sutis, quase imperceptíveis para a maioria. Uma fadiga incomum que ele atribuía aos estudos, uma leve dor abdominal que parecia passageira. Elias, com o olhar clínico aguçado, percebeu que algo mais profundo se escondia por trás da aparente normalidade. Aquele incômodo persistente, a palidez que às vezes tingia o rosto do garoto, eram sinais que ecoavam um alerta silencioso em sua mente treinada. Ele sentia uma responsabilidade imensa, não apenas como médico, mas como pai, de proteger seu filho de qualquer mal. A necessidade de controle, tão inerente à sua profissão, tornava-se agora uma obsessão silenciosa, um desejo ardente de prever e neutralizar qualquer ameaça. O ambiente da sala cirúrgica era um santuário de precisão e tecnologia, mas naquele dia, a atmosfera parecia carregada de uma tensão palpável. As mãos de Elias, geralmente tão firmes e seguras, sentiram um leve tremor antes de iniciarem o trabalho. Ele respirou fundo, buscando no silêncio interior a serenidade necessária para o ato. Cada movimento era calculado, cada decisão ponderada. A incisão foi feita com a delicadeza de quem acaricia, mas a urgência da situação ditava o ritmo. Tudo parecia seguir o script esperado, os órgãos internos se revelando sob a luz fria das lâmpadas. No entanto, em meio à familiaridade do corpo humano, algo chamou sua atenção. Um detalhe que não constava em nenhum exame pré-operatório, uma anomalia que desafiava as imagens e os diagnósticos. Um tecido de coloração estranha, aderido de forma inesperada a uma parte vital do sistema digestivo de Miguel. Elias parou por um instante, o mundo exterior desaparecendo em um borrão. Sua mente, acostumada a lidar com o inesperado, precisava agora decifrar um mistério que se apresentava no corpo de seu próprio filho. A ciência, em sua busca incessante por respostas, muitas vezes nos presenteia com descobertas que transcendem a mera cura. Essa história, que se desenrolou em um hospital de São Paulo, nos mostra que o amor de um pai e a dedicação de um médico podem se entrelaçar de formas surpreendentes. Elias, com sua vasta experiência, sabia que não poderia ignorar o que seus olhos viam. Aquele tecido incomum era um enigma, um convite para aprofundar a investigação, mesmo que o paciente fosse a pessoa mais importante de sua vida. A decisão de prosseguir, de remover e analisar a anomalia, foi tomada com a clareza de quem entende que a verdade, por mais desafiadora que seja, é o primeiro passo para a cura e para a prevenção. Em muitos casos, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis, mas é na superação que encontramos nossa verdadeira força.
A medicina moderna, com seus avanços e suas descobertas, nos ensina a olhar para o corpo humano com um misto de admiração e respeito, reconhecendo a complexidade de cada célula e a interconexão de todos os sistemas. A história de Elias e Miguel é um lembrete poderoso de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança e a perseverança podem nos guiar para um futuro mais saudável e promissor. A análise do tecido estranho revelou uma verdade chocante. Uma mutação genética extremamente rara, uma condição hereditária que não apenas explicava os sintomas de Miguel, mas também colocava em risco a saúde de outros membros da família. A cirurgia, que já era um ato de coragem e habilidade, transformou-se em um divisor de águas. Elias não havia salvado apenas a vida de seu filho naquele dia. Ele havia descoberto um segredo genético que poderia mudar o curso da história de sua família para sempre. O que parecia um procedimento médico urgente se desdobrava em uma saga de autoconhecimento e responsabilidade familiar. A descoberta de Elias não se limitou ao âmbito familiar. A raridade da mutação genética o impulsionou a uma pesquisa mais aprofundada. Ele se tornou não apenas um cirurgião, mas um investigador incansável, um defensor de uma causa que agora o movia com uma paixão renovada. Seus achados, compartilhados com colegas e especialistas, abriram novas frentes de estudo e alertaram a comunidade médica sobre a importância de investigar a fundo até mesmo os sintomas mais sutis. A história de Miguel, que começou com uma preocupação paterna, transformou-se em um farol de esperança, inspirando a busca por diagnósticos mais precisos e tratamentos inovadores para doenças raras. Você se sente desafiado a buscar mais informações sobre saúde para você e sua família? Que dicas de saúde você considera mais importantes no dia a dia? Compartilhe conosco e lembre-se, cada descoberta é um passo em direção a uma vida mais plena e informada. A partir daquele momento, Elias compreendeu que sua missão transcendia a sala de cirurgia. Ele se viu diante da necessidade de educar, de alertar, de empoderar outras famílias a olharem com mais atenção para os sinais que o corpo emite. A ciência, quando aliada ao amor e à compaixão, tem o poder de transformar vidas e de construir um futuro onde a saúde e o bem-estar são prioridade. Que lições você tirou dessa jornada de Elias e Miguel? Compartilhe suas reflexões e inspire outras pessoas. O que você faria se descobrisse algo tão impactante sobre sua saúde ou a de sua família? Reflita sobre isso. Em breve, traremos mais uma história surpreendente que vai te deixar pensando. Fique ligado em nosso próximo vídeo. A história de Elias e Miguel, que se desenrolou em meio à agitação de São Paulo, é um testemunho da resiliência humana e da capacidade de encontrar significado e propósito, mesmo diante das adversidades mais extremas. A descoberta de Elias, que inicialmente o assustou, acabou por se tornar um catalisador para um avanço significativo na compreensão de doenças genéticas raras. Ele dedicou anos de sua vida a pesquisar a mutação específica que afetava seu filho, colaborando com geneticistas e cientistas de todo o mundo, inclusive de centros de pesquisa na Alemanha, conhecidos por sua excelência em estudos genômicos. Ele percebeu que a força de um homem não reside apenas em sua capacidade de controlar o mundo exterior, mas em sua habilidade de dominar o universo interior. A necessidade de controle que antes o consumia deu lugar a uma aceitação serena do que não podia mudar e a uma determinação inabalável em agir sobre o que podia. Ele aprendeu que a verdadeira maestria não é sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a navegar através delas com calma e propósito. Essa jornada o transformou de um cirurgião habilidoso em um líder inspirador,
um homem que usava sua sabedoria e sua experiência para guiar outros. A história de Elias não é apenas sobre um médico e seu filho, mas sobre a jornada de autodescoberta que todos nós podemos empreender. É sobre reconhecer que em cada desafio reside uma oportunidade de crescimento, de aprendizado e de transformação. É sobre entender que a nossa maior força reside na aceitação, na resiliência e na capacidade de amar incondicionalmente. Essa narrativa, embora fictícia em seus detalhes específicos, ecoa verdades profundas sobre a condição humana. A busca por controle, a luta contra o desconhecido, o poder transformador do amor e da ciência. Elias, em sua jornada em São Paulo, personifica a força que reside em cada um de nós. A força de um pai, de um médico, de um ser humano que, diante do inesperado, escolheu a coragem em vez do medo, a esperança em vez do desespero e a ação em vez da inércia. Ele descobriu que o verdadeiro milagre não estava em evitar a doença, mas em encontrar a sabedoria para enfrentá-la, a força para superá-la e o amor para transformá-la em um legado de esperança para o mundo. E essa é uma lição que ressoa em todos nós, independentemente de nossas profissões ou circunstâncias. A capacidade de aprender, de crescer e de amar, mesmo nas horas mais sombrias. O que você mais valoriza em um líder? Compartilhe suas ideias e ajude a construir um debate enriquecedor. A medicina moderna, com seus avanços surpreendentes, nos oferece ferramentas para desvendar os segredos do corpo humano. Doenças raras, como a que afligiu Miguel, nos lembram da complexidade da vida e da importância da pesquisa contínua. A mutação genética, um termo técnico que se refere a uma alteração no DNA, pode ter consequências significativas para a saúde. A pesquisa em genética tem avançado a passos largos, permitindo diagnósticos mais precisos e o desenvolvimento de terapias inovadoras. A história de Elias nos convida a refletir sobre a importância da prevenção e da informação. Olhar para os sinais que o corpo nos dá, buscar orientação médica quando necessário e valorizar o conhecimento científico são atitudes que podem fazer toda a diferença. A medicina, em sua essência, é um ato de cuidado e de esperança, e cada descoberta, por menor que seja, contribui para um futuro mais saudável para todos. No futuro, em nossos próximos vídeos, exploraremos mais a fundo o impacto das doenças raras e o papel da ciência na busca por cura e qualidade de vida. O que mais você gostaria de saber sobre este tema? Deixe suas sugestões nos comentários. Elias, após essa jornada transformadora, dedicou-se a uma nova fase de sua vida. Ele não era mais apenas um cirurgião. Era um mentor, um pesquisador incansável e um defensor fervoroso da saúde preventiva. Sua história, que começou em um hospital de São Paulo e se espalhou pelo mundo, inspirou inúmeros outros profissionais e famílias a encararem os desafios da saúde com coragem e determinação. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em controlar o destino, mas em aceitar o presente e agir com sabedoria e amor. A descoberta da mutação genética em seu filho não foi um fim, mas um começo, um chamado para uma vida de propósito e significado. A ciência, quando aliada à compaixão, tem o poder de mudar o mundo, e o amor, em sua forma mais pura, é a força que nos impulsiona a superar qualquer obstáculo. Elias, o cirurgião que operou seu filho, transformou uma experiência devastadora em um legado de esperança, provando que, mesmo nas horas mais escuras, a luz da ciência e do amor sempre encontra um caminho. Para continuar aprendendo e se inspirando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. E compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares,
pois o conhecimento compartilhado é um passo a mais para um mundo mais saudável e feliz. A revelação da mutação genética abriu um novo capítulo na vida de Elias. Um capítulo que exigia uma redefinição profunda de sua identidade profissional e pessoal. Ele não podia mais se dar ao luxo de dissociar o médico do pai. A partir daquele momento, cada diagnóstico, cada decisão clínica era filtrada por uma lente de profunda empatia e uma compreensão aguçada das implicações hereditárias. A pesquisa científica tornou-se um campo de batalha pessoal, onde ele buscava não apenas curar, mas também prevenir, antecipar e mitigar os riscos para gerações futuras. A descoberta, inicialmente um choque, evoluiu para uma vocação, um propósito que o impulsionava a desbravar as fronteiras do conhecimento genético, sempre com o bem-estar de sua família e de outras famílias em mente. Agora, considere como essa nova perspectiva se manifesta quando você se depara com situações onde a informação é a primeira linha de defesa. A maneira como Elias passou a abordar a comunicação com seus pacientes mudou drasticamente. Ele não se limitava mais a apresentar um diagnóstico. Ele explicava as nuances, as possíveis heranças, as medidas de rastreamento e as opções de aconselhamento genético. Era um processo mais demorado, sim, mas a clareza e a autonomia que ele proporcionava aos seus pacientes criavam um elo de confiança inquebrantável. Ele compreendeu que o conhecimento, quando compartilhado de forma acessível e empática, empodera as pessoas a tomarem decisões mais informadas sobre suas próprias vidas e a saúde de seus entes queridos. Ademais, a experiência de Elias o levou a reconhecer a importância do apoio multidisciplinar no tratamento de condições genéticas raras. Ele passou a colaborar ativamente com geneticistas, conselheiros genéticos, psicólogos e assistentes sociais, formando uma rede de apoio integrada. Essa abordagem holística permitiu que ele oferecesse um cuidado mais completo, abordando não apenas os aspectos físicos da doença, mas também as complexidades emocionais, sociais e familiares que a acompanham. A formação de equipes coesas e a troca constante de conhecimento se tornaram pilares em sua prática, maximizando o impacto positivo em cada caso. Em contrapartida, essa imersão no mundo das doenças genéticas também o confrontou com a dura realidade da escassez de recursos e do acesso limitado a tratamentos inovadores para muitas famílias. A luta contra as barreiras burocráticas e a busca por financiamento para pesquisas se tornaram parte integrante de sua nova missão. Ele dedicou tempo e energia à advocacy, defendendo políticas públicas que priorizassem a pesquisa e o acesso a diagnósticos e terapias para condições raras. A sua voz, antes restrita ao ambiente clínico, agora ecoava em fóruns científicos e em debates sobre saúde pública, buscando criar um sistema mais justo e equitativo. Outra camada crucial nessa evolução foi a compreensão profunda da resiliência humana. Elias testemunhou, em primeira mão, a força extraordinária de famílias que, mesmo diante de diagnósticos desafiadores, encontravam maneiras de se adaptar, de amar e de prosperar. Ele aprendeu que a capacidade de superar adversidades não é inata, mas sim cultivada, nutrida pela esperança, pelo apoio mútuo e por uma perspectiva otimista. Essa percepção o inspirou a desenvolver programas de suporte e grupos de pacientes, onde indivíduos e famílias pudessem compartilhar suas experiências, encontrar conforto e fortalecer uns aos outros em suas jornadas. Por conseguinte, Elias começou a incorporar em sua prática uma abordagem ainda mais humanizada,
A ciência, por mais avançada que fosse, precisava caminhar de mãos dadas com a empatia. Ele compreendeu que por trás de cada exame, de cada resultado, havia uma história humana, com medos, esperanças e aspirações. Essa humanização do cuidado não apenas melhorou a experiência do paciente, mas também fortaleceu sua própria convicção na importância de um toque humano em meio à tecnologia médica. Ele se tornou um defensor fervoroso da ideia de que a cura verdadeira envolve não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A jornada de Elias o levou a um entendimento mais profundo sobre a intersecção entre a predisposição genética e os fatores ambientais. Ele percebeu que a mutação descoberta em seu filho, embora rara, não era um destino selado. A epigenética, o estudo de como o ambiente e o comportamento podem causar mudanças na forma como os genes funcionam, tornou-se um campo de pesquisa fascinante para ele. Elias começou a explorar como fatores como nutrição, exposição a toxinas, níveis de estresse e até mesmo a qualidade do sono poderiam modular a expressão dessa mutação. Isso abriu um leque de intervenções preventivas e de bem-estar que iam muito além do simples rastreamento genético. Ele passou a enfatizar a importância de um estilo de vida saudável não apenas como um meio de evitar doenças, mas como uma ferramenta ativa para otimizar a expressão genética e promover a saúde em longo prazo. Agora, imagine como essa compreensão da epigenética pode ser aplicada em seu próprio cotidiano. Pense nas escolhas que você faz diariamente, a qualidade dos alimentos que consome, a forma como gerencia o estresse, a atenção que dedica ao seu descanso. Cada uma dessas escolhas não é apenas um hábito, mas uma interação dinâmica com seu código genético. Elias aprendeu a ver o corpo não como um roteiro fixo, mas como um diálogo constante entre a herança biológica e as influências externas. Essa perspectiva empoderadora o levou a adotar uma abordagem proativa em relação à sua própria saúde e à de sua família, buscando criar um ambiente que favorecesse a expressão de genes benéficos e minimizasse o impacto de predisposições desfavoráveis. Ademais, a pesquisa de Elias sobre neuroplasticidade o levou a explorar o conceito de reserva cognitiva. Assim como um atleta treina seu corpo para resistir a esforços físicos, Elias compreendeu que o cérebro pode ser treinado para resistir aos efeitos do envelhecimento e de doenças neurodegenerativas. O aprendizado contínuo, a resolução de problemas complexos, o envolvimento em atividades sociais estimulantes e a exposição a novas experiências eram todos fatores que pareciam construir essa reserva, tornando o cérebro mais robusto e adaptável. Ele passou a incentivar seus pacientes a nunca pararem de aprender, a abraçarem novos desafios intelectuais e a manterem uma vida social ativa, mesmo diante de limitações físicas ou de saúde. Em contrapartida, Elias também se deparou com a complexidade da relação entre a saúde mental e as doenças físicas. Ele observou que distúrbios como depressão e ansiedade, quando não tratados adequadamente, podiam não apenas impactar a qualidade de vida, mas também exacerbar condições médicas pré-existentes ou até mesmo contribuir para o desenvolvimento de novas. A inflamação crônica, por exemplo, um fator comum em muitas doenças físicas, também tem sido associada a alterações no humor e na função cognitiva. Essa compreensão o levou a uma abordagem ainda mais integrada, onde a saúde mental era tratada com a mesma seriedade e urgência que qualquer outra condição médica. Outra camada crucial que Elias desvendou
foi o papel do microbioma intestinal na saúde do cérebro, a chamada conexão intestino-cérebro. Ele descobriu que a vasta comunidade de bactérias que habita nosso trato digestivo não apenas auxilia na digestão e na absorção de nutrientes, mas também produz neurotransmissores e substâncias que influenciam diretamente o humor, a cognição e até mesmo o comportamento. Um desequilíbrio nesse ecossistema microbiano, conhecido como disbiose, poderia estar ligado a uma série de condições neurológicas e psiquiátricas. Elias passou a considerar a saúde intestinal como um pilar fundamental para a saúde cerebral, recomendando dietas ricas em fibras, alimentos fermentados e, quando necessário, suplementação com probióticos. Consequentemente, Elias começou a ver a saúde humana como um sistema intrinsecamente conectado e interdependente. A mente não era uma entidade separada do corpo, assim como o cérebro não era isolado do intestino ou do sistema imunológico. Cada parte influenciava e era influenciada pelas outras. Essa visão holística o capacitou a oferecer um cuidado mais completo e personalizado, abordando as causas raízes dos problemas de saúde, em vez de apenas tratar os sintomas superficiais. A jornada de Elias se tornou um testemunho do poder da curiosidade científica e da sabedoria de integrar conhecimentos de diversas áreas para promover um bem-estar integral. À medida que desvendamos as intrincadas camadas da jornada de Elias, uma tapeçaria de interconexões se revela, tecida com os fios da ciência, da resiliência e da profunda humanidade. A compreensão de que a saúde não é uma entidade isolada, mas um complexo ecossistema onde cada elemento, do código genético aos hábitos diários, da saúde cerebral à composição microbiana, dialoga incessantemente, emerge como um pilar central. Essa constatação nos convida a transcender a visão fragmentada e a abraçar uma perspectiva mais integrada, onde o corpo, a mente e o ambiente formam um todo indissolúvel, moldando ativamente nossa experiência de bem-estar. Nesse ponto de nossa exploração, torna-se patente que os desafios enfrentados não são meros obstáculos a serem superados, mas sim catalisadores para uma profunda metamorfose. As adversidades, quando encaradas com a perspectiva correta, transformam-se em oportunidades de aprendizado e crescimento, revelando a notável capacidade intrínseca do ser humano para se adaptar e florescer. A resiliência, então, não é apenas a habilidade de suportar as tempestades, mas a arte de navegar por elas, emergindo mais forte e mais sábio do que antes. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que a busca por controle, tão inerente à nossa natureza, encontra seu ápice não na supressão do imprevisível, mas na maestria de nossa própria resposta a ele. A verdadeira fortaleza reside na serenidade diante da incerteza, na aceitação do que não pode ser mudado e na ação deliberada sobre o que está ao nosso alcance. Essa distinção sutil, mas poderosa, redefine nossa relação com os desafios, transformando o medo em foco e a frustração em determinação. À medida que nos aproximamos da conclusão, o caminho a seguir se delineia com uma clareza crescente. As diversas facetas da saúde e do bem-estar, antes percebidas como elementos dispersos, agora convergem para um ponto focal unificador: a sabedoria de nutrir o todo. A ciência, a atenção plena, a conexão com o ambiente e a aceitação das imperfeições humanas não são mais disciplinas separadas, mas sim componentes essenciais de um organismo vibrante e equilibrado. A compreensão acumulada nos sugere que a vida, em sua essência, é um fluxo contínuo de adaptação e aprendizado. Cada experiência, cada desafio, cada descoberta
contribui para a formação de uma visão mais profunda e abrangente da existência. A jornada de Elias, com suas reviravoltas e seus desdobramentos, serve como um espelho para as nossas próprias jornadas, lembrando-nos que a sabedoria mais profunda muitas vezes reside na intersecção entre a ciência de ponta e a intuição primordial. Nessa etapa de nossa narrativa, é como se estivéssemos montando as últimas peças de um intrincado quebra-cabeça, onde cada peça por si só pode parecer insignificante, mas juntas revelam um quadro de profunda relevância e aplicabilidade. A convergência dessas ideias nos prepara para a reflexão final, onde o aprendizado se consolida e a inspiração se manifesta em um chamado à ação, moldando a forma como encaramos o nosso próprio potencial e a nossa capacidade de viver vidas mais plenas e significativas. A jornada de Elias, que se iniciou no silêncio tenso de uma sala cirúrgica em São Paulo, desdobrou-se em uma profunda exploração dos intrincados caminhos que ligam a ciência à alma humana. O que começou como um ato de dever profissional e amor paternal transformou-se em um farol de esperança e conhecimento, iluminando a complexidade da saúde em sua totalidade. A descoberta de uma rara mutação genética em seu filho Miguel não foi um ponto final, mas um portal, abrindo um universo de possibilidades e responsabilidades que transcenderam as paredes do hospital. Elias aprendeu e nos ensinou que a verdadeira maestria não reside em controlar o destino, mas em cultivar a sabedoria para navegar suas águas, por mais turbulentas que sejam. A ciência em suas mãos deixou de ser uma ferramenta de reparo para se tornar um instrumento de compreensão profunda, revelando que cada um de nós carrega em seu código genético não apenas predisposições, mas também um potencial latente para adaptação e superação. A lição mais pungente que emana dessa narrativa é a de que a saúde não é um estado estático, mas um processo dinâmico, um ecossistema em constante interação. A intrincada dança entre nossos genes, nosso ambiente, nossas escolhas e nosso estado mental molda continuamente nossa experiência de bem-estar. Elias, ao desvendar as conexões entre a epigenética, a neuroplasticidade e o microbioma intestinal, nos convida a transcender a visão fragmentada da saúde. Ele nos mostra que cuidar de nós mesmos é um ato holístico, que exige atenção a cada detalhe, desde a qualidade do ar que respiramos até a profundidade de nossos pensamentos. A resiliência, portanto, não é uma virtude inata, mas uma capacidade a ser cultivada, um músculo a ser treinado através da atenção plena, da nutrição consciente e da aceitação serena do fluxo imprevisível da vida. A verdadeira prática, então, começa agora, em cada escolha que fazemos, em cada momento que dedicamos à autoconsciência e ao autocuidado. A história de Elias é um convite para irmos além da mera observação dos sintomas, para buscarmos a compreensão das causas raízes, para abraçarmos a jornada de autoconhecimento com a mesma paixão e rigor científico que ele demonstrou. A ciência nos oferece as ferramentas, mas é a nossa capacidade de integrá-las com sabedoria, compaixão e uma profunda reverência pela complexidade da vida que verdadeiramente nos capacita. Ao olharmos para dentro, descobrimos um universo de potencial, onde a saúde e o bem-estar são construídos não apenas pela ausência de doença, mas pela presença vibrante de equilíbrio, propósito e amor. Que essa jornada nos inspire a sermos os arquitetos conscientes de nossa própria saúde, vivendo cada dia com a clareza, a serenidade e a força que residem em